Bom, gente, neste momento, neste pequeno vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou explicar uma coisa que muita gente confunde, que é município e cidade. Um jeito muito legal para você entender o que é um município, pense no município como uma célula. Engraçado que um dia eu fui dar aula e chegando na sala de aula tinha um desenho de uma célula, que a professora de biologia tinha acabado de dar aula. E eu olhei a célula e vi muitas semelhanças com o município. Por isso que eu quero comparar o município com uma célula e me desculpem se eu falar algum nome errado aqui de biologia, tá? Mas o que vale é a intenção. Uma célula ela é formada pelo citoplasma e por um núcleo, certo? O município também. A parte que é o citoplasma da célula é a zona rural do município. Então, todo município, todo não, que tem município que ele se torna 100% urbano, mas a maioria dos municípios tem uma zona rural e uma zona urbana. Então, a primeira coisa que vocês vão aprender é isso, tá? Então, a segunda coisa que eu quero explicar para vocês é que da mesma forma que as células, elas têm algumas organelas, eu não lembro se é esse o nome, tá, gente? Os municípios também podem ter. Eu lembro que tinha um que eu adorava o nome, que era o Complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Muitas vezes, em um município, nós temos áreas urbanas que não estão necessariamente no núcleo do município, no núcleo da célula. Elas estão afastadas. Essas áreas elas são os distritos. Então eu vou começar a colocar letras aqui para vocês. Agora, não falando de célula, falando de geografia. Nós temos a zona rural e a zona urbana. Aqui também é zona urbana. E aqui também é zona urbana. Estes coisinhos que eu fiz aqui são distritos. Distritos. A cidade de Jaú, o município de Jaú tem distritos. Por exemplo, distrito de Potunduva, distrito de Pouso Alegre. Agora, este maiorzão que está aqui no meio, nem sempre ele está no meio, né? Ele pode estar no canto ou ele pode ocupar praticamente o município inteiro, é a cidade. A cidade é o núcleo da célula, é o núcleo do município. A cidade é onde tem o DNA do município. Na célula, o DNA não fica no núcleo. O DNA do município, o município pode ter um DNA turístico, mas se bem que o DNA ele pode também estar na zona rural, tá? Pensando bem, o DNA ele pode estar também, nesse caso, diferencia aí da célula, mas ele pode estar na zona rural. Porque uma cidade ela pode ter um DNA agrícola. A cidade ela pode ter um DNA histórico. O DNA da célula é o que nós chamamos de função urbana, tá? Função urbana. Função urbana também pode ser associado à função da cidade, tá? Que no caso é moradia. Então as cidades elas têm características, mas uma cidade ela pode ter mais de uma característica. Por exemplo, a cidade ela pode ter uma característica industrial e ao mesmo tempo histórica. Ela pode ter uma característica histórica, cultural e ao mesmo tempo turística. É muito comum que isso aconteça. Por exemplo, o município de Paraty, uma cidade ela pode ser uma cidade, não é função urbana, me fugiu o nome. Se alguém lembrar, deixa nos comentários, senão eu mesmo escrevo depois nos comentários o nome, não é função, me fugiu o nome aqui. Pode ser religiosa. Eu penso aqui, por exemplo, a cidade do Vaticano, ou a cidade de Aparecida do Norte, aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Bom, vamos para mais conceitos. Olha só que legal, pessoal. Da mesma forma que uma célula ela tem uma membrana citoplasmática, o município é tudo isso, hein? Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo é o município. O município é formado pela zona rural e pela zona urbana, pela cidade e pela área rural, pelos distritos também. Então vamos lá. Essa membrana que tem em volta do município, que divide um município de outro, ela é chamada de limite
de município. Tenho certeza que você já cruzou alguma ponte fazendo uma viagem e você viu escrito numa placa, limite de município. Por exemplo, limite de município Pederneiras, Jaú, está bem sobre o rio que passa ali, que é o rio Tietê. O meio do rio é a divisa entre os dois municípios. Mas também, não tem a membrana nuclear? Pessoal, mais uma vez, se eu falar alguma besteira, pode mandar nos comentários, tá? Não tem a membrana nuclear, que é essa partezinha? Não sei se você já viu na sua cidade, mas essa partezinha que está aqui é chamado de perímetro urbano. Perímetro urbano é a linha imaginária que delimita até onde se estende a cidade e onde começa a zona rural. Até o custo do IPTU, dos imóveis e as regras, elas mudam de dentro da cidade para fora da cidade, na área rural. Então vocês veem alguns elementos bem interessantes aqui de um município e eu vou aproveitar e mostrar uma outra coisa para vocês bem legal. Este município que eu fiz aqui do lado é um município limítrofe. E aqui está a cidade deste outro município. Então nós temos aqui ao lado um município limítrofe. Vou fechar aqui apenas para poder pintar, tá? Então tá aqui o município limítrofe, tem a área urbana dele também. E com o passar do tempo, olha só o que aconteceu, que legal, gente. Este município começou a ter várias áreas urbanas crescendo para cá. A cidade, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E esta outra cidade, ela também foi crescendo. Condomínios que antes ficavam na zona rural, eles começaram a crescer. Tinha um distrito aqui que foi incorporado pela cidade, virou uma coisa só. E essa cidade também foi crescendo, crescendo. Chega uma hora que as duas cidades, elas estão ligadas. Vejam que a área urbana, ela extrapolou o limite de um município e se juntou com a área urbana de outro município. Este processo que vocês estão vendo aqui recebe o nome de conurbação. Conurbação. Vocês podem rever o vídeo todo para pegar os nomes que eu coloquei apenas as iniciais, tá? Quando existe uma conurbação de duas cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes cada, então, por exemplo, aqui nós temos uma metrópole e aqui uma outra metrópole. E as duas metrópoles, elas acabam conurbando. Começa a ter uma ligação entre essas duas metrópoles. Tem uma metrópole aqui e uma outra metrópole aqui e elas ficam ligadas, essas duas metrópoles. Para ser metrópole, de acordo com o IBGE, tem que ser uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Ou uma área que tenha um núcleo, que é uma cidade principal, e várias cidades conurbadas, formando uma região metropolitana. Então, quando há uma conurbação de duas metrópoles, nós temos uma megalópole. Por exemplo, a futura megalópole do Brasil é a megalópole Rio-São Paulo. Os Estados Unidos têm 3 megalópolis. Boston e Washington. Boston, Nova York e Washington. Boston e Washington. Chicago, Pittsburgh, já formando uma megalópole. São Francisco até San Diego, tudo conurbado. Não precisa necessariamente ser só cidade, mas pode ter trem-bala e o fluxo ser muito intenso entre essas cidades, pontes aéreas. Então vocês aprenderam novos conceitos aqui. Eu não poderia deixar de encerrar este vídeo falando de mais 2 conceitos. Então, aguenta aí mais um minutinho comigo. O conceito de megacidade, que é diferente do conceito de cidade global. Esse aqui eu vou mais falar do que escrever, viu, pessoal? Megacidade é um conceito quantitativo. Já a cidade global é um conceito qualitativo. Megacidade é a cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. No mundo, para vocês terem uma ideia, vem crescendo cada vez mais o número de megacidades em países subdesenvolvidos. Na China, na Índia, no mundo emergente, tem um monte de megacidade.
Isso não significa que são cidades globais. Muitas vezes são megacidades com megas problemas, tá? Cidade global, por outro lado, é um conceito qualitativo que envolve infraestrutura urbana. A cidade tem aeroportos internacionais, muitas vezes mais de um. A cidade tem uma mobilidade urbana interessante, ela tem internet de altíssima velocidade, é uma cidade conectada com o mundo, tem sedes de empresas multinacionais, é uma cidade que tem bolsas de valores internacionais. São cidades que são mais conhecidas muitas vezes pelo nome do que a pessoa ter ido numa cidade como essa. Porque no mundo inteiro as pessoas conhecem Rio de Janeiro e São Paulo, mesmo sem ter visitado essas cidades. São cidades globais. Então este é um conceito que eu encerro esta aulinha de urbanização, uma pocket aula, mas espero que sejam aulas que ajudem demais a vocês no vestibular. Valeu? Obrigado, pessoal!